Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo Santos e serei o anfitrião de mais um episódio do TrioCast, que é o podcast da Trio Imobiliária. Aqui presentes mais uma vez, né, meu amigo Valdomiro Garra e Dr. Vitinho, conhecido aqui internamente e para vocês Vitinho. daqui para frente é Vitinho também. Tá? Hoje nós vamos tratar de temas relacionados à correspondência bancária. Né? O Dr. Vitor, na qualidade de sócio e diretor da Acredite, e o Garra também na qualidade de sócio, tem bastante bagagem aqui para trazer temas e esclarecimentos relacionados à segurança de um financiamento bancário, por que comprar. Né? E os temas que nós iremos explorar bastante é como surgiu o negócio. Vamos fazer uma pequena síntese aqui para todo mundo entender, saber como é que surgiu essa ideia, como é que houve, como acoplou essa turma aqui ao hub da Trio. Né? O tema de vamos comprar imóveis financiado, à vista, o que é o melhor. É, né? um tema muito debatido, né, Romulo? Se você for para qualquer podcast ou YouTube, vídeo de financeiro, né, sobre investimento, etc., o pessoal sempre vai discutir. Compro, financio, alugo. Eu acho que esse talvez seja o tema mais procurado nesse pedaço. É bem longo, tem assunto aqui para a gente tratar, né? E quais são as vantagens que se tem, as seguranças que se tem na tomada do crédito. Tá? Vou dar aqui a palavra para o meu amigo Garra e para o Dr. Vitor para se apresentar e depois a gente começa o bate-papo. Vou falar um pouquinho, Rômulo. Me apresentar para quem não me conhece. Primeiramente, queria dar aí as boas-vindas para quem está assistindo esse podcast, que é um conteúdo que está levando o mercado imobiliário. Te dar os parabéns por essa iniciativa, que não é todo mundo que faz isso, né? E conteúdo de qualidade. Rapaz, nós temos o I da inovação no nome da Trio. O I da inovação, é verdade. Não tinha como ficar, disso. Não tem como, né? Não tinha como ficar assim. O Rômulo é sempre um entusiasta, né? Eu estava até falando aqui antes da gente começar o videocast, que é um cara que, porra, ele tem umas sacadas bacanas de conectar pessoas, de envolver, e é um cara que tem muita habilidade na negociação, que eu, particularmente, Rômulo, nunca vi ninguém ter uma habilidade de negociação igual você. Rapaz, cada um tem as suas habilidades, né? Eu sem você, a nossa operação não rodaria. Né? Mas a tua paciência, é um doutor. A resiliência, quase 2, 3 anos de negociação. Mas eu vou apresentar um pouquinho, Rômulo, para o pessoal. Eu trabalho no mercado imobiliário desde 2006, né? Tenho quase 17 anos no mercado já, tô ficando velho, Vitor. A gente pega e olha para trás e fala como passa rápido o tempo, né? Isso é sinônimo de conhecimento. Sinônimo de conhecimento. Eu costumo falar muito, Rômulo, porque eu sempre atuei na área econômica, né? Eu nunca saí da área econômica. Eu fiz um pouquinho de alto padrão quando eu fui diretor ali da Biara, diretor da Brasil Brokers, mas eu realmente, minha paixão econômica é o que eu sei fazer. Diferente, assim, você já passou por toda a esteira do mercado imobiliário, né? Ou seja, corretor, coordenador, gerente, diretor de vendas, diretor comercial, sócio de imobiliária. Nossa, para quem não sabe, eu tinha um imobiliário de lançamento chamado Garra Inteligência Imobiliária. A gente ficou em 8º lugar do Prêmio Estadão. A gente foi a 8ª maior vendedora do estado de São Paulo. Essa é a sua pequena síntese, essa síntese que você está fazendo da sua história aí, ela diz bem o que a gente fala todo santo dia para os filhos da gente, para os colegas de trabalho. Ninguém começa de cima, Ninguém né? começa de cima. É construção de tijolinho. E quando você é mais novo, né, você tem aquele âmbito. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar rico? Será que eu não sei o quê? Né? E cara, tudo começa do primeiro passo. Né? Eu estava falando com um menino que era garçom de um lugar que eu fui. Até encontrei o Tiririca lá. Tava lá. Pior do que tá, não fica? Encontrei o Tiririca lá. E aí o menino falou, não, eu quero ser. Eu falei, rapaz, você vai olhar para trás na tua vida. Eu falei, rapaz, o que eu passei, né? E olha onde é que eu tô. E acontece na vida de todo mundo. Mas tem que ter humildade, trabalho, né? Resiliência. Muito esforço. E muito esforço. Mas, enfim, Rômulo, e eu estruturei a operação, dou palestras hoje por todo o país. Eu faço parte de conselho também em instituição financeira, na área de real estate, para algumas instituições.
e advisor em empresas de startup de tecnologia, às vezes quando precisa desenvolver algum sistema. Tenha cuidado para não virar pato. Para não virar pato, mas tudo, mas sabe o Eu que não é legal? deixo, não. Mas, Rômulo, se o cara fala assim, Garras faz loteamento? Não. Garras faz alto padrão? Não é minha praia. Não é. Agora, dentro do econômico, aí a gente conhece tudo porque eu já errei em todas as pontas. Eu coloquei essa daqui só para você fazer essa pontuação. Eu tenho certeza disso. Eu não conto eu às não vezes, faço outra coisa, eu cara. não conto às vezes que a gente está aqui conversando, aí tem outras divisões. Garra, vem cá para dar opinião. É econômico? Não. Não tem o que eu fazer. Não é minha praia, não. Eu não nem olho. Eu nem olho. Não é minha praia, não sei fazer, não me meto isso aí. Então, Rômulo, a gente pegou todo esse conhecimento que a gente tem de mercado, a gente aprendeu muito no fazer, né? Eu costumo falar que a gente dá palestra, mas não sou palestrante, né? Eu falo um pouquinho do que eu faço no dia a dia, dos erros que a gente comete, dos acertos que a gente faz. Graças a Deus, mais acertos do que erro, porque chega uma hora que você aprende. Então, essa minha história de vida é muito baseada nas minhas práticas do dia a dia. Tá? Não é nada que eu tenho conteúdo e falo pra galera e leio em algum lugar. Não, é o que eu vivo, eu falo do que eu vivo. Do que eu sei. Você falou a sua trajetória que veio do alto padrão, médio, econômico, se firmou, se encontrou dentro do econômico. E hoje o tema que nós vamos falar aqui é correspondência bancária, o qual a bagagem que você adquiriu ao longo dessa trajetória, ela fomentou, dá uma base para que a gente tivesse que montar uma estrutura de correspondência bancária. Que aí entra em cena o Dr. Vitor. Vitor, só para complementar, eu acho que é super importante isso. Muito importante foi as minhas experiências como diretor de poder conhecer a cozinha de cada empresa. Conhecer a cozinha de uma MRV, de uma tenda, de empresas grandes do mercado, para saber o que elas faziam de certo e errado. E aí o que eu procuro trazer para as nossas operações? Tudo de mais excelência que tem no país, para a gente estruturar num lugar só. E aí não tem erro, né? Desculpa, ô Vitor. Não, tranquilo. Isso é importante, porque nem todo mundo conhece a nós aqui. Né? Uhum. Por isso a gente pede que haja essa apresentação. E isso vai se repetir em cada episódio que nós estivermos aqui dos temas, porque vão entrando novos ouvintes, né? E eles não têm a obrigação de conhecer. Nós é que temos a obrigação de comunicar. Exatamente. Tá bom? E aí, Vitinho? Eu sou advogado, né? Vitor Reis, eu sou advogado na área imobiliária, especializado em imobiliário. Atendi a construção civil por muitos anos, ainda atendo a construção civil. Né? Fui advogado do Sinduscon, que é o Sindicato dos Construtores do Ceará. Participava no Conselho Jurídico da CEBI, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Participei de muitas discussões. Também fazia muitas palestras. Agora a gente não tem mais tanto tempo para ficar fazendo palestras, né? É verdade, Vitor. E também participei da discussão e elaboração de algumas normas. Né? A mais característica delas é a do distrato, que foi a que fez mais fuzuê. Fundamental, né? Foi necessário para estancar o problema que estava ocorrendo de 2015... ali do distrato, que envolve muito essa questão do financiamento até o pós-obra, né? Verdade, o pessoal ficava muito vulnerável, né? Muito vulnerável e insegura. A própria pessoa fala assim, rapaz, agora eu terminei, passei aí 5 anos adquirindo e tudo mais, eu ainda estou com saldo devedor, o que eu faço? Eu tenho crédito, não tenho crédito? A gente estava num período de crise, a gente não estava num período onde as pessoas estavam tendo um ganho, né, de remuneração, um acréscimo. Vitor, tinha uma época que eu me lembro bem, eu acho que o Rômulo vai lembrar disso, era mais fácil o cara destratar e comprar de novo. Total. Cada correção, lembra disso, Rômulo? O cara Esse destratava e comprava de novo. Esse foi um período onde Foi um período negro. as incorporadoras sangraram. A muito. verdade é essa, né? A gente que atende os dois lados, atende o consumidor final, atende o incorporador, atende o terrenista, a gente sabe o quanto difícil foi para essa turma, né? Mas nós estamos aqui hoje realmente para informar, esclarecer e trazer à luz quais são os pontos positivos e os pontos negativos relacionados à correspondência bancária, né? Nós temos aqui essas duas sumidades para mim. O Vitor, assim, a convivência com o Garra ela é diária, mas não é diária sempre física, porque o Garra é quem fica literalmente no tronco nas operações. É isso aí. E tem empresas que são atendidas fora do estado do Ceará, tem em São Paulo. E
há necessidade dele estar presencialmente nessas empresas também, né? Mas o Vitinho é a convivência diária. E aí, quando foi para nós constituirmos a empresa da correspondência bancária, ela surgiu em função da necessidade da construção de uma esteira para dar suporte às operações do econômico. Perfeito. Até Era uma porque deficiência no que a gente- econômico, no que a gente chama de crédito associativo, né, que é aquele financiamento durante a construção do empreendimento que foi financiado pela Caixa, financiamento da produção. Quando a gente fala financiamento da produção, é que o empreendimento tem o financiamento da Caixa durante a construção. E é necessário o que a gente chama de desligamento, que é o quê? O cliente fazer o financiamento com a Caixa, com a empresa, durante a construção, onde ele já transfere a propriedade para ele, já toma o crédito, já consegue garantir aquela situação dele, né? E aí vocês, né, a gente conversou e viu essa necessidade dessa análise, principalmente para essa esteira do crédito associativo, do financiamento durante a construção, mas o que a gente tem, viu, Gá, também evoluído e identificado é que essa análise de crédito prévia e esse financiamento para a pessoa ter segurança de que tem aquele crédito que consegue comprar é essencial também na compra de imóveis concluídos. Que essa era uma das maiores... Tá faltando aqui nesse podcast o Patrick, que é responsável pela área de avulso. E vai ter outras oportunidades. Nós tivemos uma evolução muito grande nas operações imobiliárias de compra e venda. Assim, nós diminuímos muito a linha de tempo da busca do imóvel, porque ficava único e exclusivamente o cliente jogando toda a sua energia na aquisição, né? Em ver imóveis, em analisar as características do imóvel, quando na realidade o principal, óbvio que é importante, ninguém irá comprar algo que não esteja em conformidade com o seu desejo, mas gerava muita frustração, né? A base de tudo eu posso quanto, eu posso menos do que o que eu estou projetando, eu posso mais do que o que eu estou projetando. Então, a trajetória da compra que iniciava-se visitando o imóvel, ao passo que ele é acompanhado por um consultor daqui da empresa, a primeira coisa que a gente faz é chamar o cliente e conversar o seguinte: qual é a sua necessidade e a sua possibilidade. Que é essa prática do mundo, né? Eu acho que só no Brasil que a gente não pratica isso. Eu sempre bati nessa tecla, tem mais ou menos, desde que eu conheci o Vitor e quando a gente começou a fazer, que eu vim entender bem como funcionava a econômica, eu falei, esse é um caminho que não tem volta. Você conheceu o Gá, né? Que você tá dizendo. Eu também, quando eu te conhecia, eu batia sempre na tecla assim, eu digo, Vitinho, esse é um caminho, até foi um dos fatores de convencimento, né? Porque assim, juntar CPF é pior do que... Eu lembro bem disso que você falou. Juntar CPF é pior do que uma certidão de casamento. É pior do que um casamento, né? Você gera, se gerar problema, pode gerar de toda forma, né? Toda Casamento forma. Você tem a opção, pelo menos, de ser separação total, né? Pois é. Na empresa você não tem essa opção, na empresa e aí, não tem. Foi um dos motivos, assim, que acho que é um dos argumentos para poder convencer o Vitor, porque eu já conheço o Vitor há muitos anos, eu posso dizer que eu conheço o Vitor há praticamente 15 ou 18 anos. Eu acho que uns 15 anos, né? Por aí. E a gente sempre teve uma relação Ele é a nossa boa. pontinha de razão, é o nosso contraponto. Rapaz, vamos devagar, né? E aí, essa segurança que traz para nós e que traz para o nosso consultor, que está andando com o cliente, mas que está andando com uma pessoa que está consciente do que pode, né? Antes do cliente virar a cidade de cabeça para baixo em busca de um imóvel, a primeira coisa que nós hoje fazemos dentro da Trio a gente está tentando evitar a possibilidade do cliente, mas para dar segurança a ele, para não gerar nenhuma frustração. Sim, a gente tem dois perfis muito comuns, tá, Rom? A gente tem o cliente que às vezes se encanta por um imóvel, mas infelizmente o crédito dele não comporta. Mas a gente também tem aquele cliente que pensa que não pode e pode, né? A gente tem aquele cliente que às vezes fala assim: mas eu estou olhando aqui, aí a gente fala com o corretor, qual é o perfil de imóvel que ele está olhando? Não, ele está olhando imóvel
de 600, 700 mil reais, e aí quando você vai ver a renda, você fala assim, cara, só de financiar ele consegue financiar 800. Então, se ele tiver a diferença... Ao mesmo tempo, a gente tem clientes, teve um caso até recente, que, assim, e aí envolve muito do corretor também entender e ter essa percepção de que não adianta você vender para o cliente algo que ele não vai conseguir adquirir. Exatamente. Né? E a gente teve um caso recente que o cliente estava olhando ali uns imóveis por volta de 1 milhão 800, 1 milhão 700. A gente identificou que ele conseguia aprovar um crédito por volta de 1 milhão e 100. E ele disse que tinha 400 mil para dar de sinal. E aí a gente já falou, olha, então se você tem 400 e o seu crédito a gente bate aí no 1,100, tem que olhar imóvel de 1,500. E aí, uns 15 dias atrás, ele estava bem chateado, porque ele tinha se encantado por um imóvel de 1,800 e coisa do tipo. Mas eu tenho percebido agora recente, às vezes a gente é incluído em alguns grupos, alguma coisa que ele voltou a conversar e agora está olhando os imóveis de 1,500, porque fica mais factível. E vem para razão, senão a coisa não acontece. Crédito é crédito. Às vezes você acha assim, mas é um imóvel, é 300 mil reais a mais. 300 mil é outro imóvel. É outro imóvel. É outro imóvel. Vamos com paciência. Você tem que lembrar que a aquisição do imóvel é uma etapa, porque depois vem a fazer todo o projeto, você preparar o seu imóvel para receber sua família. É um sonho construído e, diga-se passagem, o projeto de arquitetura é uma fatia significativa dentro da operação posterior à aquisição, né? Então você tem que pensar nisso também. É que até uma coisa que a gente estava conversando com o Gá, isso também se deve muito à nossa limitação do comprometimento. Como a nossa limitação do comprometimento é 30%, então a gente vai ter mais ou menos assim, a cada 100 mil reais aproximado, tá? Isso varia muito de acordo com o juros, mas a cada 100 mil reais de valor, você tem que ter mais ou menos 3 mil reais a mais de renda. Então, claro, a gente fala isso do casal, mas e 3 mil reais hoje em dia, como o Garra disse, né? É um salto muito significativo. A gente estava conversando sobre isso. A média de... Quanto foi, Garra, que você estava conversando, vendo de valor média de média de renda, né? Para a pessoa que você é considerada rico. Pelo IPEA, R$ 8.500 hoje. Né? Pelo IPEA, uma pesquisa do IPEA recentemente. Pessoa considerada rica é R$ 8.500. Né? Então, o que eu queria trazer até para vocês... A boca do funil é muito maior de pessoas, né? Muita coisa. Agora, o que eu queria trazer para vocês é uma coisa bem interessante. Por que essa operação está rodando? Porque a equipe é interna. Tem o discurso do dono junto. Se não tiver o dono envolvido, uma equipe interna, em qualquer outro lugar não roda. O discurso da equipe para alinhar foi difícil. Para alinhar no início. Você entende? É montar time, é sempre um grande desafio. Não, montar time e você estruturar time que está montado. Isso é complicado, é complexo. Agora, por que funciona? Porque a gente tem uma cultura de que isso funciona. Então, a empresa entende que isso funciona e, a partir do momento que você começa a provar para as pessoas que funciona, aí vira uma cultura ativa internalizada. Então, eu acho que ter a empresa aqui dentro, o discurso da equipe voltada com o dono também é muito importante, senão isso não aconteceria. Isso não aconteceria se fosse correspondente bancário externo. Esquece, não está na cultura, não está internalizado. A gente tem funcionário aqui constantemente orientando... Não é o cara crachá, né? Chegou aqui, não deu crédito, até mais. Não, vamos encontrar, equalizar o desejo do cliente versus a capacidade dele e dar uma solução. Né? Eu quero só esclarecer o que é financiamento à produção, para quem, de repente, não sabe, né? Financiamento à produção é uma linha de crédito onde ela tem um fim específico para a construção de empreendimentos, né? Ou residencial. Produção significa produzir um empreendimento. Só para ficar claro para o pessoal que a gente fala financiamento à produção, nem é crédito associativo, é financiamento à produção, que é o nome correto que a gente faz. Diante de todo esse tema relacionado a crédito, eu vou jogar uma lenha na fogueira aqui e trazer que é muito polêmico. A gente escuta muito isso. Eu sei, talvez que nós possamos pensar diferente. Né, cara? Brincadeira. Vamos lá. Qual é o melhor negócio do ponto de vista dos nossos convidados aqui, Vitor e Valdomiro Garra? O melhor negócio: comprar um imóvel à vista, alugar ou financiar o imóvel.
Isso é uma casca de banana que eu joguei aqui. Bom, Começa a lagar. você jogou para mim, né? É, Rômulo. só fazer. Nós temos alguns pontos aqui que tem que ser levado em consideração: Ok. inflação, Ok, taxa de juros, ok, oferta e demanda. ok. E uma coisa para mim que é o ponto indiscutível na tomada de decisão da compra, para mim, Rômulo, Uhum. né, eu não posso imputar Ok. isso que as pessoas aceitem o que eu penso. É sinistro. Uhum. Para mim, o que faz com que toma a decisão de ele fazer o crédito O importante é que aí sinistro ele não é a Vandinha, né? Sinistro que ele quer falar é acidente, uma É situação a Vandinha imprevisível, é né? o Não é- Mas, Inevitável. Vitor, você É sinistro. assiste Vandinha? Cara, tá na moda, né? Tá na moda, a gente tem que Não, estar só pra participando. saber. né? Eu também gosto de Vandinha. Eu gosto Como é que é o nome daquelas Eu não séries? estou lembrado. Doramas, séries Não, mas coreanas. Vandinha é Também, americana. série Doramas. Eu sei que o Rômulo gosta também, né, Rômulo? Dorama é bom. Rômulo Dorama. tava, ele chora no final de semana assistindo Dorama. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu vou dar minha opinião Agora, por minha experiência. Não foi só uma pergunta, viu? Foi pedido de redação aí, considerando os pontos necessários de Pelo discussão. amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Na hora que eu faço aquisição, eu tenho uma casa adquirida por R$1,5 milhão, certo? Que me dá uma parcela lá, que dá entrada, paguei, dá uma parcela de R$7 mil hoje, ok? Essa casa, Só fazendo um adendo. eu financei 700 mil. Isso é o que você está falando de uma situação Uma operação sua. minha. Situação sua, Minha, né? que eu quero, exatamente, quero exemplificar para você. Então a gente tem uma operação de R$7 mil aqui. Essa casa hoje... Isso é um aluguel. Isso. Só que o aluguel não retoma para mim. Não jamais. Não, e é decrescente, gente. Eu estou falando de 7 Não é decrescente. 7 fixo. A Não é menos, que você, 7 a fixo. menos que você opte por uma price, né? Que Não é price 7 é a fixo. forma de pagamento que a parcela fica fixa. Mas aí, o que eu falo hoje, né? Hoje, os mesmos R$700 mil numa carteira de financiamento rende 1,4, 1,2. Faz a conta aí. Vamos fazer a primeira conta. Né? Primeira 1% conta, daria 7 mil. 1%. 1,4 vai dar quase 10. Né? Vou falar 9.800. Só que essa casa está alugada por 9. Só que sejamos justos. Nós não podemos esperar que É as isso que eu ia taxas de dizer. juros vivam Não. elevadas. O que eu quero, não dá. dizer para você é o seguinte. Quero fazer as 3 relações. E é para discutir. Vamos Para que eu vou discutir. colocar os R$700 mil na casa? Certo? Se eu tenho uma rentabilidade de 9. Considerando o perfil de hoje. Sair da casa, está alugada por 9. Concorda que tem um ganho de 18 e eu estou pagando 7 decrescente? Tá? Seu inquilino não lhe conhece pessoalmente, não, né? Senão daqui a pouco ele está pedindo desconto no não, aluguel, hein? Não conhece. O problema dele é não ter comprado. Ele vai pessoal, aluguel. só Para falar- ele também é interessante. Ele é o menino do moleque. Olha o que o cara é. Ele tem uma empresa, ele tem uma asset. Ele tem uma empresa de investimento. Eu acho Você acha que para ele é que interessante? essa parte de ser interessante é um ponto importante para a gente Pra mim, destacar. exatamente. Porque assim, não adianta. Sua pergunta tem uma pegadinha impressionante nela. Tem. Que é o seguinte: Não, tem Você mais pegou coisa. ela? primeiro, eu tenho comprar à mais vista. coisa para falar, viu? Comprar à vista, financiar o lugar. Primeira Você tem o coisa, dinheiro? para você comprar à vista, você tem que ter o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, não adianta E aí? nem você entrar Mas- nessa discussão Exatamente. do comprar à Mas vista. se você tiver o dinheiro... Mas até a sim. sensação, assim, óbvio, quando passa do econômico, não se aplica bem. Ninguém vai comprar um imóvel econômico à vista. Não faz o mínimo sentido. Ele vai atrás do crédito. Ele é um microempreendedor. Não, tem quem É, compra. isso, Tem mas quem cada mas é perfil. Rapaz, não mas dá se pra nós dizer. formos ver a quantidade de operações, ela é Rômulo, insignificante. eu vou falar uma coisa para você. Se você colocar na ponta do lápis, hoje, não vale a pena. Hoje Porque não vale. sinistro. Se acontecer alguma coisa comigo, tá quitado. Isso para mim é o, Ó, é o, tá quitado. é o ponto Tá quitado. principal. Tá quitado a casa. Eu tenho seguro, eu pago o seguro na parcela. E se eu Concorda? tiver o dinheiro, Outra aí é que coisa. não faz sentido Não, mesmo. Eu boto o não, dinheiro para não. trabalhar vou Isso. trabalhar para pagar. Eu quero ir para outro patamar. Tudo bem, eu coloquei na aplicação. Mas se eu investir 700 mil no meu negócio, quanto que me dá? Entende o que eu estou te falando? Por que assim, eu não deixaria isso como capital de giro e imobilizaria exatamente, isso? colocaria de repente num negócio que rende 30%, 40%. Entende o que eu A estou falando? conta que o Garra estava fazendo, tô nós temos que ver, é um filme, não é um retrato. Né? As É. coisas não ficam pausadas. Né? O mas- momento, é hoje. Como isso hoje se É encontra. hoje. Mas vamos partir do pressuposto que fosse
uma situação inversa. Não, mas assim, o meu sócio Arthur, ele uma vez sentou comigo e falou uma coisa que eu utilizo muito, eu repito bastante. Eu estava discutindo com ele sobre essa questão, sobe juros, desce juros, momento de financiamento e tudo mais. Ele falou assim, sempre é o momento de financiamento. Isso eu estou falando, não é meu sócio de operação aqui, é da área jurídica. Sim. E ele falou, Doutor sempre é o Arthur momento Tigre, de financiamento. Grande abraço, viu, doutor? Espero que faça parte aí da turma que está nos prestigiando. É isso aí. Eventualmente a gente pode até convidá-lo, né? Sem dúvida. Mas assim, ele falou, sempre é o momento de financiar. E aí eu parei, pensei, ele me explicou e eu repito bastante. O seguinte, quando você financia... A principal modalidade de financiamento hoje é o que a gente chama de tabela SAC. SAC é quando você tem amortização continuada, é sistema de amortização continuada, onde o valor que você amortiza é sempre o mesmo, o que você paga de diferença é os juros, o que faz com que a parcela ela seja decrescente. Então, você começa pagando uma parcela X e ela vai se reduzindo. No final do período, você vai estar pagando bem menos. Mas o principal é porque, hoje em dia, todo mundo trabalha com uma taxa prefixada. Não é 100% prefixada, porque você tem a TR, mas a TR tem uma variação muito pequenininha. Eu tenho outros argumentos para falar para você. Então, praticamente, você trava os seus juros. Os juros em si está travado. Vamos supor agora, vamos lá, travei em 9% meus juros. Situação de inflação crescente. Subiu para 15%. Qual é o meu problema se o juro subiu para 15%? Estou protegido e vou fazer portabilidade. Reduziu aí, não, mas eu posso estar perdendo, porque pode ser que aconteça como aconteceu em 2020, onde o juros Selic, né, no caso, chegou a bater 2%, etc. Rapaz, o tanto de banco que você ia ver lhe procurando para fazer uma portabilidade para poder reduzir essa taxa de juros, eu tive colegas, né, que tinham financiamento, estavam com um financiamento que tinham pego lá num período mais alto, de 2018, que ainda estava com juros altos, etc., de mais de 10%, chegou a pegar um juro de 4,9%, porque fez a portabilidade no período de baixa. Então, você não tem um risco, você já trava ali, não tem um risco quando a inflação sobe, quando o juros sobe, e ao mesmo tempo, quando os juros descem, você pode tentar se aproveitar de uma portabilidade dos bancos querendo a sua carteira de crédito. Então, em tese, qual é o seu risco? Se você pretende adquirir um imóvel, pretende financiar, qual é o seu risco? Postergar. Porque sempre que você posterga, você corre o risco de o juro subir e de você perder capacidade financeira. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando no Brasil reduziu o preço? Não, aí eu ia falar que é o inflação seguinte, no Brasil não, em cara. parte nenhum do mundo, parte né? do mundo, você não tem o mesmo preço da grade, as coisas só sobem. É verdade. Não existe, olha, esse ano aí, não tem. Compra Concorda adiada comigo? É área reduzida. Área reduzida. Você tinha capacidade para fazer uma aquisição em 2019 de 200 metros quadrados, hoje você só consegue comprar 110, e olha lá. 120. Então... porque os preços... Eles não recuam, gente. Na realidade, o pessoal diz, o preço subiu demais. Não, o preço passou uma década congelada. Congeladíssimo. Eu tenho casos aqui, como a gente grava o histórico de todos os empreendimentos aqui, a gente tem desde a época da digitalização, que foi a época que começaram a se transformar arquivos em PDF, que as construtoras começaram a nos alimentar desses arquivos que a gente vem armazenando. Então, assim, em 2019, nós estávamos vendendo produtos que tinham sido lançados lá em 2013, 2014, pelo mesmo preço. Quem já se viu um negócio desse? Então, assim, muitos consumidores sentem frustrados, né, em função de tentar fazer um comparativo, não aquele consumidor entrante, mas aquele que vinha fazendo comparativo. Esse sofre demais. Não. Ele não consegue, sofre demais. Porque ele realmente reduziu aí sua aquisição em 70%, 80% Esse sofre demais. na área, né? Então, muito bem colocado, doutor Vitor. Repita aí a frase aí. Qualquer? Sempre é o momento de financiar. Se você pretende adquirir um imóvel, sempre é o momento de financiar. Não espere amanhã não, porque sua capacidade de aquisição pode reduzir, os juros podem subir e política também pode mudar. Eu quero dizer para vocês aí com relação a dependendo do ponto de vista, né? Você tem um financiamento constante, decrescente, né?
que a parcela saque, ou a própria price, que É, ela na fica na price linear. você deixa linear, né? Cara, os Você pode contratos antecipar. de aluguel são corrigidos pelo IGPM ou pelo IPCA. Cara, teve gente que corrigiu 20% o aluguel. Você Olha tá a comparando já com paulada. aluguel, né? Já, estou comparando. Então, não faz sentido a pessoa não financiar. Não vamos longe, não. IGPM bateu 30% aí em 30. 2020, né? O Aí 2021. teve gente negociando, caindo para IPCA. E aí eu vou falar uma coisa para você. Tudo bem, teve negociação que não foi frutífera. Essa pergunta aqui que eu fiz, É. essa casca de banana, eu deixei o Dr. Renato Barroso, que é nosso sócio na Agiliza, em Más Lençóis. Exatamente. Deixou. Mas tem um troco, Não, tem um mas, troco. mas também o que acontece? É. Essa pergunta, ela é uma pergunta capciosa, principalmente no aspecto de que você está considerando que a pessoa tenha as 3 opções. Você está considerando que a pessoa tem um o crédito dinheiro, para financiar. Tem um crédito, Isso. tem o crédito e tem a opção de alugar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Tá Exatamente. certo? Então, assim, Vitor, não tem imóvel para alugar, só tem imóvel para vender. Você não tem opção de locação. Vitor, eu não tenho crédito, porque a minha renda que eu consigo demonstrar, ou que que o banco consegue aceitar, que a gente mesmo Vai ter fazendo que ir toda a para engenharia, locação. tem que ir para locação. É. Então, Mas partindo do né, pressuposto que você tem você os está 3. considerando o pressuposto que você tem as 3 opções. As 3 opções. O financiamento, sem dúvida, O é a financiamento, sem melhor dúvida. E aí a gente vai aí para o deslocamento, né? De repente, se você não chegou na negociação com o proprietário, você vai ter que mudar. Teu custo com transporte, teu custo, de repente, com mobiliário, teu custo com mudança de escola de filho, com um monte de coisa, né? Então, assim, você fica meio... É óbvio que tem suas vantagens, o aluguel, com certeza. Você pega um menino que trabalha no mercado financeiro, você acha que o cara vai... Com o dinheiro, você acha que ele vai comprar? Lógico que não, porque o trabalho dele é trabalhar com dinheiro. Então, quanto mais recurso ele tiver para poder operar no mercado, ok. Mas qualquer outro ser humano normal, fora dessa seara, não vale a pena. Entende? Porque você garante, o imóvel aumenta, tem uma série de outras coisas. Uma outra coisa que o pessoal discute muito, que traz, né? É assim, Vitor, mas se eu financiar, pagando esses juros, em 30 anos eu vou ter comprado 2 imóveis, 3 imóveis. E o bem não muito valoriza, Maria. não? Não, eu não vou nem considerar o Valorização bem do valorizar, bem. não. Assim, imagine, vamos supor uma situação onde o bem não valoriza. Vamos supor essa situação que não é real, né? O bem não valoriza de forma nenhuma ao longo do período e tudo mais. 30 anos, sabe o que tem há 30 anos atrás? Plano real. Na verdade, até menos de 30 anos, 29, 90, foi 94, 95, né? Então, Você era nascido, doutor Vitor? sou de 86. Sou de 86. Entendi. Mas não é. perguntando, Ainda usava o real. Eu Ainda tô usava o perguntando real. porque esse menino é bom de história, né? Ainda usava o 36 real. anos. Ainda usava o realzinho para comprar nessa época era o sorvete. Ainda Sorvete. me lembro das notas de mil cruzeiros. E o Cruzeiro? Né? Me lembro. Brincadeira. Mas assim, não vou nem comparar inflação, não vou considerar nada. Vamos supor que, mais uma vez, vou pagar 3 vezes o imóvel. 30 anos, vamos supor que faça desde o lançamento dela. Pesquisa aí, Garra. Agora. Salário mínimo em 94, 95. Teria que fazer uma conversão, né? Não, eu estou dizendo assim, quanto é que... Porque eu tenho que... Se é para eu multiplicar por 3, eu tenho que deixar fixo ali aquele momento. Então, se eu financiei 100 mil, 200 mil, esses 200 mil daqui a 30 anos, eu Vitor, compro a mesma coisa? Eu queria trazer a informação de vocês que o salário mínimo em julho de 94 era R$ 64,00. Quanto é o salário mínimo hoje? Hoje é 1.300? 1.379. E não compra a mesma coisa, tá? Não, e não compra. Não porque compra naquela a mesma época coisa. eu lembro que eu ia sacar o dinheiro da minha mãe no banco, que era o Bamerindos. Não sei se vocês conheceram o Bamerindos. E eu ia sacar lá 100 e alguma coisa. 110, e comprava coisa pra caramba. Verdade. Comprava franguinho, comprava os negócios legais. Então, Garra, R$100 naquela época, que você, ao invés de gastar, dar à vista naquele imóvel, você financiou, pagou 3 vezes. Hoje, 30 anos depois, porque lembrando, a gente sempre fala 3 vezes, mas é período de 30 anos de financiamento.
3 décadas, né? Esse cabra é um cabra Não bom. compra a mesma coisa. A gente selecionou... Esse cara de sócio é bom pra caramba. Além de advogado, sabe fazer conta. Entendeu? Impressionante. E o salário multiplicou 13 vezes. Na área que ele atua, 13 vezes. na área que ele Não foi atua, se 13 não vezes. souber fazer conta, tá fora do jogo. Tanto quadro NBR brincadeira. que eu tenho que analisar para incorporação, você tem ideia? Bem, É isso, Vitor. Parabéns. diante de tudo isso que a gente vem conversando, eu vou perguntar ao Vitinho aqui, porque eu acho que é interrogação na cabeça de muitos consumidores que pretendem comprar financiamento, através de consumidores que compraram e tem a interrogação de: e se eu precisar vender esse imóvel? Olha lá, meu amigo Renato ali passando. É o próximo da vez, viu? Vai jogar bomba do aluguel na mão dele agora. Que Daí eu Depois de ter falado tudo isso, bem a locação. E aí segura essa. Eu pergunto, quem compra um imóvel financiado pode vender esse imóvel? Vamos lá. Quando a gente fala... Quais são as ressalvas para uma situação dessa? É isso que a gente tem que fazer algumas ressalvas. Pode vender, tá certo? O que acontece? A regra geral pode vender. Quais são os limitadores, digamos assim? Geralmente, durante a construção, eu fiz o financiamento do desligamento na planta, financiamento da produção e tudo mais. Em regra, neste momento, eu não costumo conseguir que o banco, porque eu vou ter que, primeiro, vou ter que financiar pela Caixa de novo, porque só quem vai financiar durante a produção, considerando o financiamento da produção que o Gá já explicou, que é financiamento da obra, pela Caixa. Da obra, né? Durante... Então, eu vou ter que usar a Caixa novamente. E, geralmente, durante esse período, ela não faz. Mas, concluiu a construção, eu já posso fazer o que a gente chama de repasse. O que é o repasse? Eu tenho aqui o meu imóvel que eu paguei X. Hoje, ele já não vale mais o X, ele já está valendo X,5. Tem um cara que aceita comprar por X mais 3, X mais 4. E aí eu repasso para ele. Pego o mais 4, ele financia o X e ele quita o meu financiamento com o banco. Ou seja, eu tiro uma gordurinha, não vou receber 100% do valor, porque eu também estou devendo, e ele quita a minha dívida, eu saio sem dever. A gente sabe que nessas operações aí aparece de todo tipo de coisa. E aqui, ao longo de 18 anos, eu já vi todo tipo de proposta. Óbvio que a empresa orienta o cliente a fazer da forma legal. Mas aqui eu já vi clientes dizer: olha, o cara que está fazendo a aquisição não tem um crédito agora, ele vai organizar para daqui a 6 meses. Aí você tem os contratos particulares e tudo mais. Tem o risco, mas é um risco. Tem o risco para os dois lados, tanto porque você não tem a garantia de que a pessoa vai conseguir financiar, como de quem está comprando porque não consegue receber a documentação final, né? O objetivo de todo mundo que adquire o imóvel é ter a matrícula, que é o documento do imóvel, no seu nome. Imagina se morre o vendedor do imóvel. Rômulo, já chegou de tudo para mim, Rômulo. Rômulo, eu já tive um contrato que me pediram o seguinte: qual era? Olha a negociação. A pessoa pagava o valor e durante o saldo ainda dele, não estou falando de Minha Casa Minha Vida, eu estou falando de empreendimento de 1.300.000. Isso aqui é só para provocar e o consumidor entender que é o seguinte: no mundo existem várias possibilidades de negócio, mas a possibilidade segura e correta, em geral, às vezes só tem um. Né? Então, quando se trata de financiamento bancário, de um repasse, só tem um modelo que é seguro. Mas foi exatamente o que eu sugeri, né? A pessoa estava querendo, e aí foi a grande discussão, porque também, ao mesmo tempo, eu não posso tirar a sensação de segurança da pessoa. A pessoa tinha o crédito, tinha tudo, mas porque queria comprar o imóvel com o dinheiro, no cash e tudo mais. E a proposta que tinha vindo do outro lado, porque ela não queria financiar e tudo mais, era: me paga um pedaço, e aí você vai pagando a minha parcela. Isso, mais uma vez, não estou falando de econômico, baixo padrão, não estou falando de Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Estou falando do imóvel de 1.300.000. E aí, quanto tempo que ele ainda tinha de contrato com a Caixa? Ele tinha ainda 20 anos de financiamento. E aí a pessoa me perguntou: Vitor, o que você acha? Eu falei: acho que você é uma louca. Porque o que acontece? Ele não, mas eu confio na pessoa e tudo mais. 20 anos, sabe o que pode acontecer em 20 anos? Muita coisa, Muita né, coisa. Rapaz, em 30 segundos tudo pode mudar. Então, se a pessoa morre, como você garante que os filhos vão aceitar aquela relação, vão continuar cumprindo?
Então, assim, e aí é que tá. Poxa, Vitor, você está falando que 20 anos é muito tempo, você acabou de falar de um contrato de financiamento de 30 anos, e aí vem o que você fala. O seguro. 30 anos, pode acontecer muita coisa. Eu posso morrer, eu posso sofrer um acidente. Por isso que a lei obriga que todo contrato de financiamento bancário que tem tenha um seguro de vida, que é o MIP. Né? Que é o MIP, morte e validez permanente, aí para quem tá ouvindo aí. Que é para não ficar dívida, né? Então você comprou aquele seu apartamentozinho com todos os esforços, está pagando ali a sua parcela e tudo mais. Se você não fez o financiamento bancário e você morreu e tem a parcela devendo ali, acabou, você vai ter que pagar. Ou perdeu o negócio. Quando você faz o financiamento bancário com o seguro MIP, não. Vai lá o seguro, quita. Assegurado. Os filhos não herdam a dívida, né? Não herdam. Traduzindo, como é que eu consigo combater numa aquisição a inflação, taxa de juros altas e sinistro? Comprando um imóvel através de financiamento bancário. É isso aí. Né? Total. Bem, e ainda não me descapitalizo. E não descapitalizo. Eu espero que esse nosso podcast possa ter trazido aí mais esclarecimentos relacionados a financiamento bancário, né? Quais são as melhores opções para se fazer uma aquisição, né? Eu acho que o tema foi bem explorado. Super, eu acho que tem várias coisas para a gente explorar ainda. Tem a questão lá a gente teve investidor que ia comprar à vista, acabou comprando 3 financiado, né? A gente tem várias outras coisas para tratar. Aí está a magia do intermediador, né? O corretor ele é importante nesse aspecto. O discurso da equipe, a política comercial da empresa. Para que a pessoa entenda. E as pessoas às vezes têm medo de fazer o financiamento, a produção e o crédito associativo. Vou te falar por quê. Porque acho que é a única via. Não é? Então, Ela é uma das. Quer comprar contra o banco? Quer comprar direto? Você quer comprar à vista? Não tem problema nenhum. Não é verdade? Vantagens e desvantagens. Vantagem e desvantagem. Você vai financiar contra o banco, vai ter que esperar terminar a obra, você está sujeito ali a uma Pra variação de INCC. Para a construtora não é ruim, você consegue balancear, consegue comprar a inflação, essa linguagem aqui, você entende, eu entendo, o Vitinho entende, muito possivelmente parte do público que esteja nos escutando aqui agora não tenha o conhecimento ou tenha dificuldade para compreender parte da linguagem. Sim. Fica aqui para que vocês comentem, né, os nossos ouvintes comentem em nossas redes sociais, temas, façam questionamentos relacionados a alguma dúvida. Você não entendeu, né? Que serão explorados em outras oportunidades. Até para motivar o Rômulo a trazer a gente de novo, né? Isso aí, eu gostei daqui, gostei do bate-papo. Vocês vão fazer Foi parte, legal, vão fazer parte sempre. E aí, gostaria de saber se nossos colegas têm alguma mensagem para deixar para o nosso público. Eu acho que, por hoje, nós conseguimos cumprir o nosso dever em termos de esclarecimento sobre o tema. Eu, na realidade, queria deixar claro, porque eu acho que o rumo, né, que a gente está tomando agora é o rumo do crédito. Né? A gente está cada vez menos preocupado com comprovação de renda e mais preocupado com capacidade de pagamento. Então, quando esse cliente ele tem uma capacidade de pagamento real... Aí você está falando do construtor em si, né? Não estou falando do consumidor, do não consumidor final. Né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é busca de solução. Perfeito. O mercado imobiliário e a consultoria é uma busca de solução para esse caminho. Estamos caminhando para isso, né? Exatamente. Porque antigamente era aquele negócio de mostrar imóvel e tal, mas você não tinha a solução. Hoje a gente está dando a solução para esse cliente aqui. Hoje ele vem para cá com essa demanda dele, mesmo que ele não tenha capacidade de comprovação bancária agora, existem, obviamente, diversos recursos para que a gente possa fazer a educação financeira dele, para que possa mostrar os caminhos para ele de uma formalização, e com isso a gente ajuda o país também, porque a gente pega esse cara que está na informalidade, às vezes, ou tem esse ganho por fora, e formaliza, ele ajuda a formalizar, para ele é bom para a vida dele. Perfeito. E pro banco. Eu sei que o Romulo está doido para terminar aqui, mas aproveitando isso aí... pelo amor de Deus, calma aí, segura a onda. Rapaz, o tanto de o cliente Dante tá olhando que a gente... para mim. Dante, quantos minutos aí, Dante? 40, tá bom, não vai ser rápido, mas é importante isso. Segura a onda aí, pessoal. Tá chegando no caminho. Tem gente que tá chegando no caminho. Eu vi São Paulo chegando no caminho ainda. Acontece. Mas assim, o tanto de gente que a gente vê que
tem o recurso, tem a renda, mas Não sabe. não fez o movimento adequado para a declaração dela. Tanto de gente que tem muito dinheiro na empresa e onde e que a não gente distribui, educa, aí faz parte do trabalho de consultoria nossa. Principalmente nesse período agora, do E início aí do é com a ano. diferença Então, de ser pra uma... você- Essa é a diferença de ser uma única correspondência bancária ou ser um braço de uma empresa braço do de uma setor empresa do imobiliário setor que imobiliário. pensa no fim. A gente É precisa isso. realizar o sonho daquele cara ali. E para isso nós vamos organizar a vida Vou dele, fazer a vida um merchan. financeira. Vou fazer um merchan aqui. Primeiro para corretores de operações nossas que são baseadas em corporação. Cara, traz o cara que a gente dá a solução. Traz que a gente dá a solução. E para quem é consumidor final, quer uma solução, consulte o nosso pessoal aqui, que eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com uma boa solução e você vai ver que é muito fácil. Você não sabe o caminho, né, Vitor? E a gente está aqui para ensinar o caminho, né? Eu vou aproveitar também para dizer assim, para você que deixou o dinheiro todo na empresa, tá lá ele sem fazer nada, nunca quis distribuir porque pensa que é ruim distribuir. Converse com a gente, porque é importante essa distribuição para gerar renda e você poder, ao invés de ter que desembolsar esse recurso, Tomar o crédito. Tomar o crédito, que é bem melhor. É isso aí, pessoal. Pessoal, missão cumprida. Muito obrigado pela audiência. Nos sigam e comentem nas nossas redes sociais, né? YouTube, podcast, Vitinho e meu amigo Valdomiro Garra. Muito obrigado. Nos vemos em outros episódios aqui. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.